Apesar de estar ferido, Leon mantém a postura e pergunta a Rosvita por que ela ainda está ali, já que deveria ter retornado ao santuário. Rosvita deixa claro que nunca foi embora de verdade, ela havia permanecido por perto, acompanhando Leon em silêncio, e agora estava ali novamente diante dele. Enquanto Leon permanece sentado sob a árvore, seus ferimentos já haviam parado de sangrar, mas ele ainda estava em uma situação delicada. Percebendo isso, Rosvita decide que era hora de os dois voltarem para casa. Os soldados finalmente alcançam Leon e, junto dos lobos mágicos, conseguem cercá-lo. Um deles avista o rapaz e ordena que ninguém o deixe escapar. Nesse instante, Rosvita surge para protegê-lo e revela sua verdadeira forma de dragão, liberando uma poderosa rajada de vento que surpreende os soldados. Sem perder tempo, Rosvita parte dali com Leon, deixando os perseguidores do Império para trás. Do chão, os soldados mal conseguem se manter de pé diante da força do vendaval. Um deles olha para o céu completamente assustado, tentando entender o que acabará de acontecer. O cavaleiro expressa em choque ao constatar que se trata de uma presença ligada ao clã do dragão. Rosvita sobrevoa as montanhas e florestas em sua forma de dragão sob o céu noturno, resgatando Leon e deixando os perseguidores para trás. Durante o voo, Leon não conseguia parar de pensar nas palavras de Rosvita. Ela havia dito que nunca tinha partido e que permaneceu no território humano durante todo esse tempo esperando por ele. Enquanto contempla a majestosa forma dragão de Rosvita nos céus, Leon ficou pensativo e se perguntou se Rosvita teria escolhido permanecer ali especialmente por causa dele. Mas Leon descartou a ideia imediatamente. Para ele, isso não fazia sentido. Rosvita provavelmente estava apenas passeando por perto para relaxar e por acaso, acabou esperando por ele. Além disso, Leon ainda era apenas um prisioneiro, não o marido dela de verdade, a menos que, de alguma forma, ele realmente ocupasse um lugar importante no coração dela. Leon logo tentou afastar esse pensamento. Seria impossível e, se Rosvita descobrisse o que ele estava imaginando, seria extremamente constrangedor. Mesmo assim, enquanto continuava viajando com Rosvita, Leon pensou que talvez pudesse perguntar a ela mais tarde. Depois de algumas horas de voo, Rosvita continuava seguindo tranquilamente sob o céu escuro da noite, levando Leon para longe do território humano. Leon espirrou por causa do frio e da chuva prolongada. Ao perceber isso, Rosvita explicou que já fazia várias horas desde que haviam deixado o território humano e que aqueles soldados não teriam como alcançá-los. Decidida a fazer uma pausa, Rosvita resolveu descer e descansar por um tempo. Pouco depois, avistou uma grande caverna na montanha e voou em direção ao local para que os dois pudessem encontrar abrigo. Ao chegarem à caverna, Rosvita percebeu que Leon havia passado tempo demais sob a chuva e o aconselhou a se aquecer junto à fogueira. Já dentro da caverna, Rosvita canalizou sua magia para acender uma fogueira, enquanto Leon procurava um lugar onde pudesse se sentar. Percebendo que Leon havia se afastado silenciosamente, Rosvita voltou sua atenção para ele. Com um olhar sério e intimidador, Rosvita deixou claro que queria saber por que ele estava tão distante. Intimidado pelo olhar de Rosvita, Leon acabou cedendo. Aos poucos, aproximou-se dela e finalmente se sentou ao seu lado para se aquecer junto na fogueira. Sentado em silêncio por alguns instantes, Leon tomou coragem para confrontar a dúvida que ainda estava em sua mente. Olhando para o lado, ele perguntou diretamente a Rosvita se ela realmente havia ficado esperando por ele durante todo aquele tempo no território humano. Enquanto encarava o fogo e mexia nas chamas com galho, Rosvita explicou que, a princípio, planejava esperar por ele apenas 3 dias. Assim que os 3 dias terminasse, independentemente de Leon voltar ou não, ela iria embora. No entanto, Leon lembrou que, daquela vez, quando ele voltou ao Império, já haviam se passado 4 ou 5 dias. Corada e envergonhada, Rosvita desviou o olhar enquanto confessava que realmente havia esperado 2 dias a mais por ele. Ao perceber a sinceridade e a expressão gentil de Rosvita, Leon ficou completamente surpreso e emocionado com o quanto ela estava disposta a esperar tanto por ele. Ainda tentando entender seus sentimentos, Leon perguntou o que teria acontecido se ele tivesse demorado mais alguns dias no Império, ao lado do clã do Dragão Prateado. Rosvita explicou que, antes de partir, havia avisado Ana que talvez viajasse com Leon por algum tempo e pediu que ela cuidasse bem das meninas. Então, Rosvita deixou sua posição bem clara: se Leon se atrasasse mais 2 dias, ela esperaria mais 2. Se ele demorasse mais 10 dias, ela também esperaria por mais 10. E, se fosse necessário, estaria disposta a esperar até mesmo meio ano. Incrédulo com a dedicação dela, Leon questiona espantado se ela realmente teria paciência para esperar por ele durante meio ano.
Rosvita puxou Leon pela orelha e deixou claro que ele estava sonhando alto demais, embora Leon ainda não soubesse o que estava por vir. Ela então questionou quem Leon pensava que era para fazê-la, sendo uma rainha, esperar ao relento por tantos dias. Para Rosvita, esperar por ele durante tanto tempo já era mais do que generoso o suficiente. Ela chegou a perguntar se Leon realmente queria que ela se transformasse em uma pedra esperando eternamente pelo meu marido. Depois, Rosvita chamou Leon de idiota. Mesmo com ela puxando sua orelha, Leon percebeu que não havia força de verdade no gesto, tanto que aquilo nem chegou a doer. Em seguida, Rosvita se levantou subitamente e ordenou que Leon tirasse a roupa, deixando-o completamente confuso e surpreso. Quase imediatamente, Rosvita tentou ajudar Leon a tirar a roupa, e ele quis saber o que ela estava tentando fazer. Mas Rosvita só queria que ele tirasse a roupa para que pudessem secar suas roupas perto do fogo. Caso contrário, seria muito desconfortável usá-las enquanto estivessem molhadas. Leon pensou que essa mãe dragão tinha um vício sexual sério, principalmente porque eles não se viam há vários dias. Se tirasse a roupa, com certeza isso viraria uma batalha noturna apaixonada, então precisava manter sua posição. Enquanto Rosvita o agarrava e insistia para que Leon tirasse a roupa, ele rapidamente recusou, dizendo que não era necessário, pois também poderia secar as roupas daquele jeito. Mas no fim, Leon não foi páreo para Rosvita. A determinação em seus olhos não deixava espaço para discussão. Pela postura dela, se ele não tirasse a roupa, ela mesma faria isso. Derrotado, Leon finalmente cedeu e tirou a roupa para secar, abraçando o próprio corpo e choramingando comicamente por ter perdido a discussão. Envergonhado e desolado, Leon queria perguntar ao seu mestre se aquilo era o que chamavam de um marido dominado pela esposa. Imagens do passado surgiram instantaneamente na mente de Leon. Ele se lembrou de nunca ter entendido antes porque a liberdade pessoal de seu mestre era restringida pelas inúmeras regras e regulamentos de sua esposa. Ele precisava até pedir permissão para fumar, mas mesmo assim, parecia viver feliz todos os dias. Mas Tiger havia dito a Leon que ser controlado pela própria esposa era outro tipo de felicidade na vida e que ele entenderia quando crescesse. Enquanto observava Rosvita secando as roupas, Leon começou a acreditar que finalmente entendia o tipo de felicidade a que Tiger se referia. Por isso, apesar de tudo, Leon estava muito feliz com a atenção e o carinho que Rosvita lhe dava, mesmo enquanto tremia de frio.